Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão, é, com base na nossa meditação de 9 de fevereiro, cuja leitura do dia está nos capítulos 6 de Marcos e Êxodo 13 e 14. Muitos ensinamentos em Êxodo na saída do povo do Egito, eles ali, Deus os desviando da guerra para que eles mantivessem a fé preservada, não quisessem retornar ao Egito. O milagre do Senhor conduzindo o povo, guiando o povo no deserto com a coluna de nuvem e a de fogo à noite. Depois o povo sendo livre com o mar sendo aberto de forma milagrosa, com o soprar do vento, o povo passando em seco, Faraó e o seu exército seguindo depois, ficando conturbados, com dificuldade dos carros andarem. Depois que o povo atravessa, o mar fecha e Faraó e o exército morrem. Deus é exaltado, o povo então passa a crer no Senhor e também em Moisés. Muitas coisas importantes a falar ali, detalhes importantes. Marcos também, muita coisa maravilhosa, por exemplo, sobre a questão da perseguição por conta da pregação. João, que foi degolado por conta daquilo que ele disse, ele pregou, confrontando o pecado de Herodes. A multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, o cuidado de Jesus, eu fico maravilhado com o cuidado de Jesus com os seus, preocupado com que os discípulos repousassem. Jesus, quando viu os discípulos, foi orar. Antes ele despediu os discípulos, mandou que eles entrassem no barco, fosse para o outro lado do mar. Ele foi despedir o povo sozinho, ali as milhares de pessoas, foi orar à parte e Jesus, estando em terra, viu os discípulos fadigados, lutando contra a braveza do mar, ali na tempestade. Então Jesus vai atrás deles para cuidar deles. Eu vejo esse cuidado maravilhoso do Senhor dirigindo, cuidando da vida dos seus discípulos. Mas o que o Senhor me chamou a atenção, a missão dos discípulos, Marcos 6, de 1 a 6, que o Senhor me chamou a atenção para compartilhar contigo nessa reflexão. Se você puder acompanhar comigo, vai ser uma benção. Marcos 6, de 1 a 6. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estando admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Pois bem, uma pesquisa realizada pelo Instituto Haggai mostrou as formas como as pessoas se convertem nos países do terceiro mundo. Através da TV, 1,1%. Você tem aí programas de TV diversos chamados evangélicos com esse conteúdo. Eu não vou aqui nesse momento julgar o conteúdo deles, não vou julgá-los nesse momento. Através de filmes, 1,1%, filmes com conteúdo bíblico, um conteúdo que aponta para Cristo. Você já deve ter assistido diversos.
também não vou ponderar aqui julgá-los, ok? Através da Bíblia, 1,8% de fato, já ouvi testemunho até não muito tempo atrás, de um casal que, meditando na palavra de Deus, encontrou a Cristo e aí resolveu pesquisar a respeito de pregações e por meio na internet encontrou pregações do ministério em que faço parte, especialmente pregações do meu pastor, entraram em contato, decidiram se batizar, decidiram se batizar e fazer parte da Igreja de Cristo. E através da leitura deles na palavra. Então, isso acontece. Através de literatura, 1,7%. Existem servos de Deus que Deus levantou para escreverem literaturas, e essas literaturas, além de glorificarem a Cristo e edificarem a igreja, elas têm sido instrumentos para a conversão de vidas. Sermão, a pregação, 2,4%. E é estranho isso, né? Sermão, 2,4%. Aquela nossa labuta, pregador. Você preparar uma mensagem no Senhor, em oração, em estudo, focada, revelando o evangelho bíblico, apontando para Cristo, mostrando a realidade do pecador, mostrando a possibilidade da reconciliação com Deus, apontando para Cristo, o que Cristo fez por nós, 2,4%. E louvado seja Deus por isso, porque já pude testemunhar pecadores se arrependendo por meio da pregação minha ou de outros irmãos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por rádio, 2,9%. 2,9%. 2,9%. Interessante porque eu me lembro que eu novo convertido, eu trabalhava numa empresa estadual, pública, de águas e esgotos, e na minha sala, eu tinha uma sala, uma subsala reservada, ali na minha atividade de programador, eu colocava sempre um louvor, especialmente numa rádio, vamos chamar assim, uma rádio evangélica, e com conteúdo evangélico, digamos assim, e que na verdade, naquela época, você ainda tinha muitos louvores que eram bíblicos, naquela época. Ainda existiam, ainda tocavam muitos louvores bíblicos. E eu ali, ouvindo louvores, a minha colega de trabalho era uma cristã também, e aí nós ouvíamos ali, eu colocava, às vezes ela colocava, mas na maioria das vezes na rádio ali eu colocava, e tínhamos uma colega no nosso setor, uma estagiária de Cabo Verde, e muitos anos que eu não a vejo, ela ali numa relação, né, entre os países, Brasil e Cabo Verde, ela estudava numa parceria, estudava numa universidade federal aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, e fazia estágio lá. E fazendo estágio, ela de ouvir os louvores através da rádio, e também, né, em contato com uma menina que trabalhava, nos ajudava ali na limpeza, ela rendeu o coração dela a Cristo, retornou ao Senhor, estava afastada do Evangelho muitos anos, e retornou para Cristo até poucos anos atrás, em contato pela internet. Eu lembro que ela estava firme no Senhor, casada, com filhos, a família seguindo a Cristo, e eu glorifico muito a Deus por isso, através da rádio, né? Eu que estava ouvindo, mas ela que estava sendo edificada também. O trabalho pessoal do pastor, 2,9%. Cruzada evangelística,
4,4%. Lembra aqueles grandes eventos, né? Grandes homens de Deus usados, não no Brasil especificamente, mas também no Brasil, em vários outros lugares, em missões também, grandes cruzadas evangelísticas, 4,4%. Mas, preste atenção, amigos, 29,9% de pessoas rendem a sua vida a Cristo por meio da pregação de amigos. E através de parentes, 49,7%. E outros meios, 2,1%. Claro que não entrou aqui internet especificamente, textos em blogs, vídeos no YouTube, e etc, pela internet, mas certamente diluído no meio disso aqui, tá? Na mídia. Mas você prestou atenção? 29,9% por amigos e parentes, 49,7%. A massiva maioria rende-se a Cristo através de um relacionamento familiar ou da amizade. Ou seja, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, pregando em amor e com fidelidade à mensagem do Evangelho, porque muitas vezes os agentes de evangelização, os missionários que alcançam esses corações ainda não alcançados, os pregadores do Evangelho, os vasos de barro que o Senhor usa para a conversão das vidas, na sua grande maioria, são aqueles que fazem parte do círculo de convivência do ouvinte. E é importante lembrar que nós darmos bom testemunho, exalarmos o bom perfume de Cristo, isso é fundamental para testificar a mensagem que tem sido proclamada. Quando eu dava muito mau testemunho, novo convertido, os primeiros anos da minha conversão, eu lembro que minha irmã, meus irmãos, minha mãe, parentes, amigos, não me ouviam. Não me ouviam. Eu falava, e até colegas de trabalho, e eles não me ouviam. Quando eu de fato comecei a ser transformado no Senhor, passaram a me ouvir. Passaram a me ouvir mais do que ouviam. Porém, nós não podemos negar essa realidade que muitas vezes nos entristece, que não são poucas as vezes em que familiares e a parentela não dão crédito à pregação. Nós devemos interceder por eles, clamando a Deus que também envie outros pregadores e crendo que depois dessa nossa semeadura, Deus vai usar outro irmão para que ele mesmo, o Senhor, faça a colheita, né? Ele vai dar o crescimento e vai fazer a colheita daquilo que nós semeamos inicialmente. Jesus estava apontando isso, né? De que não há profeta sem honra senão na sua pátria, na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E por quê? Aquele povo estava fazendo 5 questionamentos ao Senhor. Versos 2 a 3, um olhar nesse texto nos revela 5 questionamentos de pessoas que se admiravam de Jesus, mas do jeito errado. Eles questionaram do Senhor e da sua obra, por exemplo, a sua natureza, verso 2, quando eles perguntam de onde lhe vêm estas coisas, né, a natureza, questionam a sabedoria. Quando eles perguntam que sabedoria é esta que lhe foi dada, questionam a forma. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Questionam a origem do Senhor. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Questionam a familiaridade. O Senhor era comum ali a eles, né? Era familiar. E não estão aqui conosco suas irmãs?
E é interessante porque eles admiravam o Senhor do jeito errado, ouvindo se admiravam com esses questionamentos. Mas é importante você e eu admirarmos a Cristo do jeito certo. Segundo os Tessalonicenses 1, 3 a 12. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Paulo falando que a fé dos Tessalonicenses crescia. Nós estamos falando da falta de fé, da incredulidade. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, está falando que a fé deles crescia muito. Preste atenção no texto. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. A realidade, para quem não estiver em Cristo. Aí o texto continua. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. E esse é o jeito certo do Senhor Jesus ser admirado por nós. Crendo nele, nós guardarmos a expectativa da sua vinda, nós amarmos a sua vinda, nós depositarmos a nossa fé em Jesus. Aí continua o texto. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Com esses questionamentos que eles fizeram, Jesus fica, verso 6 diz que Jesus fica admirado da incredulidade deles. Com o meu e o seu questionamento em relação a Deus, as coisas de Deus, a sua forma de agir, a caminhada de fé, será que com esses nossos questionamentos o Senhor ele fica admirado com a nossa fé ou com a nossa falta de fé? Com a nossa incredulidade. Lucas 7:9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Falando aquele episódio daquele homem que não era de Israel, mas o centurião, dizendo que ele tinha homens, pessoas sobre o seu comando, e ele sabia estar debaixo de autoridade, e tinha autoridade sobre algumas pessoas, e sabia que uma palavra só do Senhor poderia curar. E aí o texto diz, e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus ficou maravilhado dele por causa da sua fé. Jesus ficou admirado desses aqui, no nosso texto inicial que nós lemos, por causa da sua falta de fé. Como temos sido admirados por Jesus? Pela fé ou pela incredulidade? A incredulidade é um ambiente do pecado. 1 Timóteo 1,13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade.
Paulo falando a respeito de si. A incredulidade, ela não muda Deus. Romanos 3, versos 3 e 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. A incredulidade afasta-nos de Deus. Hebreus 3,19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não puderam entrar onde? No repouso do Senhor. Por causa da sua incredulidade. A incredulidade, o aumento da incredulidade evidencia a proximidade da volta de Cristo. Lucas 18, 7, 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando abandonamos a incredulidade, nós somos fortalecidos na fé. E Deus, Ele é glorificado. Romanos 4, 20 e 21, falando de Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Se a nossa incredulidade nos distancia de Deus, se a nossa incredulidade ela vai ser punida no retorno do Senhor, se nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, sendo um presente de Deus, não vindo de nós, para que nós não nos gloriemos, como ter uma verdadeira fé em Jesus? Que esses aqui não estavam tendo. Como? Sendo expostos à palavra de Deus. Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. João 20, 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Estes, porém, foram escritos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida no seu nome. Você precisa ser exposto à palavra de Deus. Nós precisamos encontrar na palavra de Deus, nós encontramos na palavra de Deus resposta a cada um desses 5 questionamentos, nos revelando quem é Jesus. Primeiro, lembra que eu falei de que o primeiro questionamento foi da natureza, quando eles perguntam de onde lhe vêm estas coisas? Então, João 1, versos 1 e 2, nós vemos a natureza de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus é Deus, natureza divina. Segundo, eles questionaram a sabedoria, quando perguntam que sabedoria é essa que lhe foi enviada. 1 Coríntios 1, 21 e 24, que sabedoria é essa de Jesus? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. A natureza de Cristo é divina. Jesus é Deus. No início era o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus, ele abriu mão da sua glória, assumiu a forma humana, nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo, mas viveu aqui, 100% homem, mesmo ainda na sua completa natureza divina, viveu aqui e foi crucificado para nossa redenção. Cristo crucificado, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aquilo que Jesus veio fazer aqui é a sabedoria de Deus. A forma, terceiro questionamento deles, quando eles perguntam como é que ele faz essas maravilhas? Como? João 5, 19 e 36. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 36 agora. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Como? Que forma? As obras que ele fazia é porque o Pai o deu para realizar. Para quê? Para testificarem que ele foi enviado pelo Pai. E exatamente mostrando, respondendo a quarta pergunta, o quarto questionamento. Qual é a origem? Quando eles falam, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Questionando a origem do Senhor. E nosso textuário nos diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a origem dele? A origem é do céu. O Pai o enviou. Deus deu o seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos pela fé. Quinta, quando eles questionam a familiaridade, né? Não está aqui conosco, as suas irmãs não estão aqui com a gente, não estão aqui pertinho da gente, né? Questionaram essa familiaridade. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Eles questionavam que as irmãs estavam ali no convívio deles, mas o Pai celestial está lá na glória. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer que Ele é o Filho de Deus, enviado para a nossa salvação. Crer que Deus veio comprar a nossa briga na pessoa do Filho, reconciliando-nos com Ele mesmo naquela cruz, por meio do seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados. E ali, sendo o sacrifício perfeito, expiando a nossa culpa pelo pecado e ressuscitando ao terceiro dia, como prova de que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, recebendo Jesus a punição pela culpa dos nossos pecados, recebendo a ira de Deus sobre ele, para que essa ira fosse desviada de nós fôssemos reconciliados com Deus, tivéssemos paz com Deus e tendo agora acesso a Deus num relacionamento pessoal, a entrarmos no Santo do Santo pela fé em Jesus e tendo relacionamento com Ele já agora, tendo vida eterna. Mas isso é pela fé.
não é pela incredulidade. Como você tem sido admirado por Jesus? Como eu tenho sido admirado por Jesus? Deixa aqui, você sabe, no primeiro comentário em destaque, os links para você acessar o plano de leitura, acessar reflexões de cada capítulo do dia e de todos os dias do ano, e a playlist também com as meditações, com as reflexões já desde o primeiro dia até agora, certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a Deus por meio da fé no seu Filho, Cristo Jesus.